Saudações, aventureiros, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Portal de Arvandor. Hoje vamos aí com um tema delicado, falar um pouquinho aí, um pouco mais sobre todo esse complô aí de difamação que está sendo feito com Gary Gygax e com os criadores originais de Dungeons & Dragons. Uma claríssima tentativa aí de apagar o passado, de destruir o que foi feito anteriormente, para que essas hienas que nós temos hoje aí, à frente de Dungeons & Dragons, possam roubar o trabalho inteiro para eles, né? Porque esse é o objetivo, é dizer que não existia nada antes deles, né? E que o que se tinha antes deve ser desconsiderado, é uma outra parada, né? O que existe é só o que tem depois deles. E destruir, né, todo o legado aí de Gary Gygax, especificamente de Gary Gygax nesse vídeo de hoje, né? Por quê? Porque Gary Gygax, ele era um conservador cristão, ele era pró-armas, ele era republicano, certo? Então tudo isso, esse tipo de gente, ela nem deve ser levada em consideração, né? Nem deveriam considerar que esse tipo de pessoa existe, porque a opinião dessas pessoas não importam, né? Então, antes da gente adentrar no assunto principal, que eu tô um pouco assustado, porque é muita coisa aí que eu tenho que concatenar e trazer aí, fazer uma linha de raciocínio. Então, devagarinho a gente chega lá. Eu peço a vocês que deixem o like, porque esse trabalho que eu tenho feito não é fácil. E é um trabalho que exige uma certa coragem, né? Muita gente não coloca a mão nesse vespeiro que eu tô colocando. Muita gente prefere bajular. Muita gente tem um rabo preso com isso daí. Muita gente está comprometida com essa agenda, certo? Deixe o like, ajude o nosso trabalho. Inscreva-se, caso vocês ainda não sejam inscritos. E a gente vai começar a nos debruçar nessa história aí após a vinheta. Pois bem, meus amigos, quem diria que os historiadores de Dungeons & Dragons, né, historiadores entre enormes aspas, iriam continuar difamando o legado aí de Dungeons & Dragons e o trabalho feito por esse gênio, né, por essa pessoa que criou toda uma geração de hobbies, né? É impossível nós dissociarmos de Gary Gygax. O Gary Gygax mudou o mundo, né? Vamos ser sinceros assim, né? Sem Gary Gygax, nós não teríamos não apenas Dungeons & Dragons, mas nós não teríamos Vampiro à Máscara, não teríamos GURPS, não teríamos Call of Cthulhu, né? Não teríamos, sei lá, Warhammer 40k, Warhammer Fantasy. Não teríamos nada disso. Não teríamos os jogos de videogame do tipo RPG, Final Fantasy. Não teríamos, sei lá, até os actions RPGs, né, que vieram dos RPGs de videogame depois. Não teríamos os animes do tipo Isekai. O mundo sem Gary Gygax seria um outro mundo. Essa é a verdade que precisa ser dita, né? Então, a gente está aqui defendendo o legado de uma pessoa que muito colaborou para a cultura mundial. E hoje, pessoas que estão muito mais interessadas com a agenda marxista de destruição de tudo, elas estão querendo enterrar tudo isso, né, para que no fim tudo se resuma à agenda desse pessoal imundo e nojento. Pois bem, vamos começar aqui a nossa análise. Tudo começou com essa postagem de quem? Do homem que você não pode considerar, né? Do Grams, que não pode ser citado, que tudo que ele falou é mentira, né? Que essa pessoa se citou, então é tudo mentira, né? E o Grams, ele está... Vamos colocar aqui o contexto, né? O Grams está citando aqui a postagem de uma outra pessoa, né? Vamos ler aqui o que o Grams fala, ó. Outro historiador de Dungeons & Dragons caluniando o trabalho passado de grandes criadores e artistas de D&D para ganhar influência. Imagina coisas ou projeta o seu próprio racismo. As mesmas pessoas que difamaram Gary Gygax e Three Line Studios. Three Line Studios é o Robert J. Kuntz, né? O Bob Kuntz, que é um dos criadores de Dungeons & Dragons.
certo? E daí o Grams basicamente está evidenciando a postagem desse autoproclamado, né? Eu vou colocar essa palavra mesmo, esse autoproclamado historiador de Dungeons and Dragons, né? Porque chamar esse imbecil de historiador é complicado, né? E daí, olha só a postagem que esse ser imundo, né? Esse verme aí, né? Que vive aí de se alimentar das fezes aí. Olha só o que esse imbecil falou. Já reparou como Lolth, a caótica rainha má das aranhas, né? Deusa dos elfos malignos negros. Esse negros, entre aspas, ele quer dar a entender que se refere aos afros, né? Mas não é. Já já a gente vai ver um pouco mais sobre isso. Então, o que ele está dizendo aqui? Que a rainha, que Lolth, a deusa dos elfos negros, dos elfos malignos, né? Ela se parece afro-americana na capa do Queen of Spiders, né? Desse livro Queen of Spiders de 1986. Novamente, segundo palavras dele, Dungeons and Dragons associa pele escura, características africanas ao mal. Mentira. Mentira, certo? E a pele escura aqui, ela não se refere aos africanos ou aos descendentes de africanos. Muito embora talvez na ilustração se pareça um pouco, porque isso daqui é uma interpretação artística de terceiros, né? Não foi desenhado pelos autores e pelos diretores. Certo? Que depois a gente vai ver, como eu disse, a gente vai se aprofundar um pouco mais nesse assunto. E daí ele mete essa daqui, né? Então as mudanças em 2024 eram muito necessárias, né? Ele logo já mete essa, né? Ele já aproveita o ensejo para concluir de que o livro de Dungeons and Dragons, quinta edição 2024, com todos aqueles absurdos que a gente já viu aqui, era muito necessário. Só podia ser, né? Esse pessoal imundo e nojento. Né? E a gente descendo um pouco mais aqui nos comentários, a gente vai vendo alguns perfis famosos, como Secrets of Blackmoor, né? Que foi o criador aí do documentário de Dungeons and Dragons. Futuramente a gente pode até fazer uma análise, muito embora esse filme ele não seja novo, né? A gente poderia fazer uma análise aqui no canal. E ele fala o seguinte, ó. Quanto ao Wizards of the Coast paga para você fazer esses tweets de ataque, né? Quanto será? Responde pra gente aí, Ben Riggs. Tá recebendo quanto aí na sua continha aí para difamar Gary Gygax, né? Base Expert falou o seguinte, ó. Eu fico assim com a pele escura no verão. Elfos negros agora são personagens mexicanos autênticos junto com Goku, Checkmate, né? Daí, mais para baixo, eu achei muito relevante essa postagem aqui, né, em que você vê essa ilustração dessa sacerdotisa Drow fazendo um sacrifício a Lolth, que a Lolth traz, né? Lolth, como foi pensada originalmente pelos autores, né, como uma rainha aranha, certo? E olha só o que Wraith Rogstar falou. Por que você não vai ler a descrição dos Drows no fim de folio original e no Unearthed Arcana, em vez de tirar uma conclusão da interpretação de um artista? Você acabou de se fazer um completo idiota. Bom trabalho. Exatamente, exatamente. E, bom, a notícia é essa. Mas eu achei por bem dar uma investigada, né? Uma investigada não, porque eu já sabia quem era esse idiota, mas trazer aqui para vocês saberem de quem se trata Ben Riggs, né? Esse autoproclamado historiador, né? Esse pretenso historiador, né? Que ele fala assim, que ele é historiador de Dungeons and Dragons extraordinário, né? Amigo da humanidade, dos animais e de lobisomens, né? Esse é um idiota que acha que lobisomens existem na vida real,
certo? E daí ele bota esse link aí que eu vou borrar na edição para vocês não irem comprar esse lixo completo, que é esse livro aqui, O Grande Trabalho do Historiador de Dungeons and Dragons, né? Que é Slaying the Dragon. Olha o nome do livro, Matando o Dragão. O grande historiador de Dungeons and Dragons. O maior trabalho dele é um trabalho no qual difama o criador, difama a obra e ainda coloca um título debochado no qual ele se gaba de estar matando o dragão, certo? Eu trouxe aqui para vocês a página aqui da Amazon para vocês verem, né? Esse livro nojento, porco, certo? E o que mais me chamou a atenção aqui foi aqui essa análise aqui, né? Bastante elogiosa, adivinha de quem? De Joe Manganiello, né? Joe Manganiello, que é o ator hollywoodiano aí famoso por ser um grande fã aí de Dungeons and Dragons, alguém que eu já elogiei aqui no canal, certo? Para você ver que a gente não pode ter heróis. Hollywood é um lixo, certo? E bom, aqui acabou esse papinho, acabou essa conversinha. Aqui não tem mais essa. Aqui escreveu, não leu, pau comeu. Pode ser Joe Manganiello, pode ser quem for. Nosso canal aqui trabalha pela verdade e somente pela verdade. E se você acha, bom, já que nós estamos falando desse lixo chamado Ben Riggs, eu trouxe aqui no Reddit, né, pra gente dar uma breve pincelada aqui, porque eu não vou ler essa porcaria de livro, né, mas eu trouxe aqui para vocês verem a análise, né, vamos dizer assim, a review desse livro aí, alguns pontos que eu achei bastante interessante, né. E aí, olha só esse parágrafo aqui, ó. Geralmente, a sabedoria popular considera Gary Gygax inocente e retrata Lorraine Williams como vilã que roubou sua companhia, que de fato é a verdade. Gary Gygax, a gente pode adentrar aqui se ele era um mau gestor, se ele era um mau empresário, se ele era uma pessoa que tinha capacidades fracas empresariais, né? Ele só era um cara que tinha um hobby e transformou seu hobby em profissão. Não há mal nisso. Não há mal nisso, certo? E a Lorraine Williams, ela era, provavelmente, né, ela era retratada sempre como uma boa administradora, certo? Mas o que ela fez não apaga. E já já a gente vai entrar nisso, mas olha só, na verdade, na sua interpretação, na interpretação ali do Ben Riggs, de Lorraine Williams, a torna tão cativante e peculiar quanto os restos criativos do TSR, né? Porque assim, ela agora, segundo ele, ela era uma pessoa cativante e peculiar. Gary Gygax era um gênio criativo, mas um empresário fraco, de acordo com este livro, gastando muito dinheiro em projetos bizarros, né? Por outro lado, Lorraine Williams era uma excelente empresária, mas não tão interessada. Nossa, que bonito, não tão interessada. Por que eles não falam que ela comprou uma empresa que estava sofrendo sim com aquela época do pânico do Satã, né? Aquela época em que as pessoas tinham pânico porque achavam que RPG era uma coisa de Satã, né? E ela se aproveitou, passou a perna em todo mundo e comprou o projeto, roubou o projeto ali do Gary Gygax, deu um golpe, né, entre aspas, né? Vou dizer um golpe porque eu tô falando assim entre aspas porque não foi ilegal, mas certamente foi uma coisa canalha, uma coisa de gente sem caráter. Tanto é que a Lorraine Williams, ela tinha várias propriedades intelectuais, né, sob o guarda-chuva dela, né? E nenhuma ela criou. Ela fez de tudo para, por debaixo dos panos, mover os pauzinhos para tirar a criação de Gary Gygax. E mais tarde, lá na frente, na história, vocês vão ver que Gary Gygax tenta criar um outro RPG, já que a Lorraine Williams roubou dele Dungeons and Dragons. O que ela faz? Ela vai lá e processa, porque a partir do momento em que ela toma Dungeons and Dragons e Gary Gygax, ele está proibido de criar qualquer outra coisa. Essa mulher é um nojo, é um lixo. E esse imbecil do Ben Riggs,
tá tratando ela como uma heroína, como uma pessoa injustiçada, uma pessoa intrigante e que é incompreendida, etc e tal, né? E daí, eu achei muito interessante esse outro comentário aqui, ó. No entanto, olha só, acabei de terminar o livro, citações, descobertas, informações perdidas são excelentes. No entanto, tem vários problemas, o livro tem vários problemas. Fala aqui da qualidade da escrita, etc e tal, e aí fala o seguinte: ele também parece muito interessado em evitar dizer qualquer coisa vagamente difamatória sobre pessoas que estão vivas. Por um acaso, as pessoas que estão vivas, que ele evita falar, são o pessoal da Wizards of the Coast, né? Mas que dá um all-in, né? Que vai com tudo em cima de qualquer pessoa que já faleceu, empresas que já não estão mais por perto. Sabemos que tanto Paizo quanto a Wizards of the Coast tomaram decisões muito estranhas e tiveram algumas controvérsias e pessoas horríveis trabalhando para eles. Mas o livro deixa a impressão brilhante de que ambos são paraísos incontestáveis que aprenderam com os erros da TSR. É disso que se trata. Esse é Ben Riggs. Mas você acha que isso tudo aí já é muito sobre Ben Riggs? Vamos mais aqui. Eu trouxe aqui o Robert J. Kuntz, né, respondendo diretamente aqui o Grams. O Bob Kuntz, um dos criadores de Dungeons and Dragons. Mas então se ele tá respondendo o Grams, então desconsidera, né, como alguns falam. Ele fala o seguinte: a ocorrência dos Drow. Agora ele tá explicando de onde vieram aí os Drow, né? De onde vieram? Será que os Drow tiveram influência africana? Será que eles retratam os negros e de forma dolorosamente ruim, né? Pessoas propagando estereótipos negativos, como a Wizards of the Coast fala? Então aqui está um dos caras que estava lá na criação de Dungeons and Dragons. Olha só o que ele fala. A ocorrência dos Drow foi amplamente explicada como derivada do mito irlandês e da familiaridade de Gary Gygax com este mito. O que não foi explicado é a obsessão do Sr. Riggs em difamar as propriedades de Gygax e de Kuntz, né, dele próprio, né? E aqui você vê várias vezes o Ben Riggs citando Gary Gygax, citando o Robert J. Kuntz de forma difamatória e caluniando muitas vezes, né, atacando a honra dessas pessoas. E uma das coisas que o Robert J. Kuntz fala, né, se vocês forem ver um pouco mais para baixo nessa postagem, eu não vou encontrar agora, né, mas ele evita responder, né? Por que ninguém quer responder? Por que eles querem atacar e falar dessas pessoas e não querem ouvir o outro lado? Né? Por que eles não querem ouvir o que o Robert J. Kuntz tem a falar? Por que eles querem colocar palavras na boca das poucas pessoas que estão vivas hoje para contar a história? Né? E essa postagem que o Bob Kuntz printou pra gente é essa longa thread aqui que vocês estão vendo, em que o Ben Riggs dedica tempo dele, bastante tempo. Olha só quantas postagens consecutivas ele faz, na qual ele está se dedicando em difamar e a tentar provar que Gary Gygax era machitos, né? Ele quer provar que Gary Gygax era machitos. E aí ele vai fazendo várias conjecturas, né? Ele cita alguns fatos fora de contextos e muita conjectura, muita opinião dele, né? Atacando os veteranos aí de Dungeons and Dragons, certo? Eu achei muito interessante porque tomou notinha da comunidade, né? E a notinha da comunidade aqui, ó, ela cita uma pessoa que essa sim é historiadora de verdade, que é o The Base Expert, né? Que ele pega o textinho, o trechinho da reportagem ali da entrevista do Gary Gygax, né? Porque o Ben Riggs, o que ele faz? Em uma das postagens ele pega só um pedacinho aqui do que foi dito, certo? E comenta, e ele pega e ele fala o seguinte, ó. Olha só. O contexto completo da citação está abaixo.
O que eu sinto de Gary Gygax é um sarcasmo extremo direcionado às pessoas que, assim como hoje, fazem tais exigências, né, de que, ai, cadê as mulheres no jogo, ai, cadê não sei o que lá, né, e nunca ficam satisfeitos, que não valem a pena levar a sério. Dado que Gary Gygax contratou muitas mulheres, inclusive uma mulher que passou a perna e roubou dele, o projeto da vida dele, o projeto pelo qual ele é hoje conhecido e é imortalizado na nossa memória, né? Contratou muitas mulheres, uma delas fez o layout do 3LBBS. Isso é claramente Gary olhando para todos esses casuais turistas no hobby e zoando na cara deles, né, como é apropriado. A resposta adequada para os palhaços que fazem exigências absurdas de você é tratá-los como palhaços que são, pura e simplesmente. Pois é, né? E aproveitando aí o ensejo, né? Eu peguei essa postagem aqui que eu quero mais uma vez recomendar aqui para vocês que se inscrevam no canal aí Clownfish TV. Estou colocando o banner aqui embaixo, inscrevam-se. Isso daqui, essa postagem, ela é muito anterior, né? Ela não aconteceu na época desse debate, ela é de 21 de novembro, essa discussão toda aconteceu em julho, mais ou menos, tá vendo? Em julho que aconteceu essa discussão sobre Dungeons and Dragons ser machito, sobre Gary Gygax odiar mulheres, toda essa mentira deslavada, certo? E o Neon, né, que é o dono do The Clownfish, ele escreveu o seguinte, ó: o D&D original, né, o early, né, o D&D ali mais antigo, o original, era comercializado para mulheres, sim. Mulheres jogavam e ajudaram a criar alguns dos mundos de campanhas mais conhecidos. E aqui ele traz aqui alguns materiais de publicidade ali de 1983, esse daqui é de 82, tá? Esse daqui, ó, tem um ano aqui embaixo, eu não sei se vai ser possível ver na postagem, no negócio, mas ele é aqui, ó, 1982, certo? Aqui, ó, e esse daqui também, esse aqui é de 1983, deixa eu dar uma olhada, pronto, 1983, ó, sempre com mulheres jogando junto e tudo mais, né, pra você ver como é mentira, né, mentira, aqui, ó, uma mesa, né, com mestre, 4 jogadores, sendo metade deles mulher, metade deles homem, aqui uma mesa só de mulheres, né, eu acho que isso aqui é uma mulher no meio, né, não sou muito familiarizado aí com a moda dos anos 80, certo? Mas é interessante a gente ver isso, né? A gente vê como os próprios materiais históricos, né? Os próprios documentos históricos estão desmentindo alguns pretensos historiadores aí, né? Alguns que se dizem historiadores, certo? E você vê aí, e aí vem o ponto. Por que eu estou citando a data, né? 1982 e 83? Porque Lorraine Williams, ela só foi contratada em 1984, ou seja, muito antes dela entrar, né? Eu não vou saber dizer qual foi o ano em que ela conseguiu tomar Dungeons and Dragons de Gary Gygax, né? Eu não vou lembrar aqui qual foi o ano, foi nos anos 80, talvez tenha sido lá para 88, por aí, né? Acho que foi nessa época mesmo, 88, né, que ela conseguiu roubar Dungeons and Dragons de Gary Gygax, né? Mas a gente tem aí que ainda muito antes dela, né, que inclusive na história fala que Gary Gygax pediu várias vezes para ela entrar na empresa, certo? E esse é um ponto que eu acho interessante, porque o Gary Gygax pediu, ela rejeitou algumas vezes antes de decidir entrar. Ele é que pediu por diversas vezes. E algumas pessoas tentam justificar o que ela fez, dizendo que, mas é claro que ela fez isso, ele era um mau administrador. Sim, claro, porque se você é contratado administrador por um proprietário de uma empresa, né, por um sócio de uma empresa,
que não sabe administrar, lógico que o que você vai fazer é tomar a empresa do cara, né? Você tá sendo paga para administrar, é lógico que faz todo sentido isso, né? Claro, isso aqui é um sarcasmo, tá, pessoal? Nada justifica o que ela fez. Ela foi contratada para ajudar na parte administrativa, enquanto que Gary Gygax iria cuidar do material em si, do produto em si. Ela não fez o que ela foi contratada para fazer, ela passou a perna em todo mundo, e é isso que precisa ficar claro, né? E para encerrar, né? Para encerrar, eu trouxe aqui esse perfil Diversity and Dragons, que eu também recomendo que vocês se inscrevam no canal Diversity and Dragons. Deixei aqui para vocês o banner aqui embaixo para vocês lerem, certo? E daí ele tá mais uma vez citando aí Ben Riggs, né? No dia 15 de janeiro, mais uma vez aí fazendo postagens, tentando associar os Draws aos negros africanos, né? E tentando cavar falta aí, tentando colocar como se tudo isso fosse criado de propósito para retratar de forma negativa estereótipos raciais negativos, tralali, tralalá, né? Que é tudo que esse pessoal sabe fazer, né? Eles veem nos outros o que eles são, a podridão que eles são, né? Eles veem como espelhos nas outras pessoas, né? E aí, eu vou ler isso aqui, porque isso daqui tem que ser repercutido. Isso é algo que nós temos que cobrar, né? E olha só o que ele fala. Ei, Luke Gygax, né? Luke Gygax, que é o filho do Gary Gygax, que tá sempre se confraternizando com o pessoal da Wizards of the Coast, né? Que o pessoal ali da Wizards of the Coast tá sempre preparando materiais aí, difamando o Gary Gygax, e o Luke tá sempre lá junto, né? E aí olha só o que o Diversity and Dragons fala, né? Ei, Luke Gygax, você parece ser um cara muito legal, mas está na hora de acordar um pouco. Aqui está um historiador, e ele escreveu corretamente entre aspas, né? Um historiador, entre aspas, de Dungeons and Dragons, que alega que seu pai fez os Draws negros porque ele queria associar diretamente essa raça de fantasia maligna com pessoas negras do mundo real. Não há engano aqui. Isso aqui não é... Ele não fez por acidente isso aqui. Ben Riggs está chamando seu pai de racista. Não é parente, mas para a surpresa de ninguém, ele também o chama de sexista, ou seja, de machista, né? Você pode, por favor, por favorzinho, levantar sua bunda gorda e por uma vez só na sua vida, defender o seu pai contra essas hienas zurrantes? Porque você está deixando o Robert Kantz, seu irmão, e o resto de nós como os únicos que defendem publicamente contra essas difamações. Já chega, faça alguma coisa. E eu faço das minhas palavras, das palavras do Diversity and Dragons, que eu não sei o nome do dono do canal, né? De vez em quando eu assisto, mas não decorei o nome dele. Mas eu faço das palavras dele as minhas. Luke Gygax, entre na justiça, faça alguma coisa. Os caras estão destruindo o legado do seu pai, atacando a honra, não só do gênio Gary Gygax, mas da pessoa Gary Gygax. Faça alguma coisa, Luke Gygax, né? Eu acho que esse é o recado aqui. E eu fiz esse vídeo porque a gente precisa evidenciar quem é quem na fila do pão, quem são as pessoas e o que elas estão fazendo, quem está por detrás de cada uma dessas coisas que estão acontecendo hoje em dia. Curta, comente e compartilhe este vídeo. Comente aqui embaixo o que vocês acham, né? Para mim é muito triste ter que fazer um vídeo desses, né? Em breve voltaremos aí com conteúdo ensinando RPG, mas esse tipo de notícia nós não vamos deixar de falar aqui no canal, porque eles estão atacando a honra de uma pessoa boa, pelo simples motivo dessa pessoa ser conservadora e cristã. Essa é a única verdade. A gente vai ficando por aqui, um forte abraço a todos e falou!